feliz, feliz é o lar onde Jesus está. Eu quero cada dia vivendo em família, com Jesus em meu lar. Um lar feliz, feliz é o lar onde Jesus está. Eu quero cada dia vivendo em família, com Jesus em meu lar. Que maravilha, que prazer estarmos aqui reunidos, queridos e amados irmãos, e já saudando a todos que estão em casa junto à Rede Brasil de Comunicação. Acabamos, de sair do templo e onde ouvimos a ministração da palavra do nosso Deus, cantando louvores, as famílias reunidas, todo este grande exército de Deus louvando e adorando ao Senhor. Um prazer muito grande. E agora temos chegado aqui nos estúdios da Rede Brasil de Comunicação para poder, assim, trazer um comentário mais sintetizado, de tudo que aconteceu. Foi muito bom, presbítero Ricardo? Muito. Seminário da Família aqui no Trabalho Tempo Central. Abençoado, Queremos louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, assim como o pastor Isaac Silva, que é o coordenador do Departamento da Família da nossa querida IEADPE. E aproveitando o ensejo, fazendo o bom proveito do momento, quem está conosco aqui nos estúdios da Rede Brasil, o escalado do nosso pastor, evangelista Marcelo Teles, e hoje aqui recebendo também, temos a alegria de receber o nobre casal, acompanhando o evangelista, a sua muito digna esposa, irmã Gilnaide Teles. Pai do Senhor, evangelista, Pai do Senhor, irmã Gilnaide, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Amém, evangelista Eliel, Pai do Senhor ao presbítero Ricardo, um prazer estar aqui neste programa abençoado, não é isso? E depois de um seminário desse, que recarregamos as baterias espirituais para continuarmos em família servindo a Deus, eu agradeço a Deus o privilégio da escala do pastor e dessa oportunidade de estar aqui, e também agradeço ao pastor Isaac Silva, que tem sido uma bênção para todas as famílias ali no departamento, onde nós também auxiliamos sempre que é necessário. Muito bem, irmã Gilnaide, fique à vontade também. Pai do Senhor, evangelista Eliel, Pai do Senhor, presbítero, Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando nesse momento. E estamos felizes nessa noite por estarmos aqui e já temos recebido muito da parte do Senhor e vamos continuar recebendo, Amém. Muito bem. Nós sempre dissemos aqui, que tudo que começa bem, começa com A oração. a oração. Então vamos orar? Vamos lá. Presbítero Ricardo, Vamos juntos. nos eleva a Deus em oração. Amém. Vamos convidar todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, após ter participado de um culto tão maravilhoso, está conosco no Adenilson Família. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por este momento tão especial, tão importante. Ó Deus, após um culto tão maravilhoso e ainda nos concede essa oportunidade de nos reunir para falar mais um pouco da Tua palavra com o Teu servo escalado pelo nosso pastor evangelista Marcelo Teles, a sua esposa. Querido Senhor, que esta conversa aqui, este momento, sirva, Senhor, para as famílias que estão nos assistindo, que seja de bênção para cada um dos servos de Deus que estão conosco neste momento. Permanece conosco, assim queremos te agradecer por tudo, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É importante também ressaltarmos o seguinte, que quem não pôde estar no templo, tanto no dia de ontem como hoje, não é isto? Esteve trabalhando, esteve aí em uma ocupação que não pôde assim estar no templo, não tem problema, você pode fazer uso da playlist da Rede Brasil de Comunicação, não é isso? Acessar a playlist e poder ouvir a ministração da palavra na sua completude. Agora nós temos a alegria, como dissemos, de estar aqui com o escalado nosso pastor, o evangelista Marcelo. A gente vai conversar um pouco mais sobre tudo que foi ministrado, o assunto, o tema, Deus como centro da família, a igreja, a palavra do Senhor, o nosso pastor presidente sempre mantém esse cuidado.
Nós observamos, inclusive, que o pastor Aildo tem se utilizado do culto doutrina para trazer ministrações, focando a família. Bem específico. Bem específico, né? Isso mostra também o cuidado, né, com primazia do nosso muito digno pastor. Nós temos aqui a definição do tema, não é isto? A palavra definição de centro, a definição da palavra centro como meio, o núcleo, o ponto principal. Essa é a posição que Deus deseja ocupar na família. Então, evangelista Marcelo Teles, o senhor se sinta à vontade para tecer um comentário quando o senhor recebeu esse tema, em ver a boa preocupação, se podemos citar, boa preocupação, pois é, né, reconhecidamente, para que o povo de Deus mantenha Deus, ele sendo o centro da família. Muito bem, evangelista Eliel, presbítero Ricardo. Quando a gente fala de Deus como centro da família, falamos de Deus ocupando a parte principal, né? A parte principal. Nós vamos ver nesse comentário, né, que Deus ele é o criador da família. Portanto, como tal, ele deseja ocupar o centro da família. Então, quando Deus pensou família, pensou em algo que ele ia criar, mas também em algo que ele ia manter, né? Só que isso não depende só de Deus, né? A atitude de deixar Deus no centro, ou de estabelecer Deus no centro, deve partir de cada família. Nós temos diante de nós dois caminhos, que é o que nós vamos falar mais à frente, que Josué tomou uma decisão. Isso. Né? Ele disse, Josué 24, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqueles hebreus que haviam saído do Egito, resistido às tentações e às privações no deserto, eles precisariam igualmente tomar a sua decisão. Josué já tinha tomado a dele. Disse, não, Deus ele vai continuar sendo o centro da minha casa, da minha família. Então veja que foi uma decisão de Josué. Então o que Deus quer ser, não há dúvida sobre isso. A questão é se nós vamos permitir que se estabeleça o trono de Deus no seio da nossa família. Uma coisa interessante que é uma ação de Deus de sempre, né? Deus não utilizou esse método, esse cuidado, esse objetivo, não é, irmã Gilnaide? Sim. Apenas para tempos de outrora, mas Deus sempre se revela. Deus mantém esse cuidado para com as famílias, inclusive na nossa geração. É verdade. Esse tema é muito importante, não é? Porque a partir do momento que nós estabelecemos Deus como centro da nossa família, nós temos garantida a saúde, se podemos dizer assim, a saúde espiritual dos nossos, né? Então, o Senhor, além de criador da família, é o mantenedor da família, e se Ele não estiver no centro, o que vai estar ocupando esse lugar que é de Deus? Então, disso garante, volto a dizer, a saúde espiritual dos nossos. Por isso que é importante mantermos o Senhor como centro da nossa família. E tendo a saúde espiritual vívida, as demais coisas virão, né? Isso. Porque o aspecto espiritual, né, presbítero Ricardo? Lá no interior, a parte mais profunda do ser humano, né? Isso. Não é isto? Aí tem a alma também que precisa de Deus, né? É tratada por Deus e, consequentemente, o corpo. Então, Deus, ele cuida tanto do espírito, da alma e do corpo. Não é assim, presbítero? É verdade, verdade. O assunto, como bem falou, né, é um tema que chama muita atenção, pois a gente vive num momento muito delicado em nossa sociedade, né? E muito bom a exposição do texto, quando o Senhor mostrou como Deus ele é a origem dessa família, né? Ele é o criador da família. É Ele que trouxe como um padrão divino a família. E o Senhor também falou, além da origem, da posição de Deus na família, né? Como Deus ele olha a família e ele participa de tudo. E eu achei interessante a fala do senhor agora, muito bem colocado. A família precisa permitir que ele faça parte, porque é o desejo dele, é a vontade dele. Não é isso, ministro? Sem sombra de dúvida. A gente que conhece um pouquinho as Escrituras, eu digo a gente mesmo aqui, né? A igreja que convive com a leitura, a meditação das Escrituras vai algo ter diário, né? Algo diário, né? Como nos diz o Salmo 1, né? De dia e de noite, né? Uhum. Nós que temos na Bíblia a única regra de fé e prática, nós entendemos que Deus criou 3 grandes coisas: família, Estado e igreja.
E Estado e igreja só existe por causa da família. Então a família é a célula mãe. A família, ela foi criada... Antecede, né? Exato. O Estado. A primeira e a igreja. instituição. Primeiro. Perfeito. Então Perfeito. Deus criou a família, criou o homem, a mulher e ordenou que eles tivessem filhos. Então Deus fez o macho, a fêmea e ordenou que eles tivessem uma prole. E ali ele estabeleceu os padrões do que é família. Né? Uma união heterossexual. Né? Ele fez a figura do macho e fez a figura da fêmea. Os diferentes é que se complementam. Né? E ordenou a estes que se reproduzissem. Então, quando Deus pensou família, pensou no homem e a mulher, que são diferentes, que se complementam e se reproduzem. Então, qualquer configuração familiar que atenta contra esses parâmetros estabelecidos na palavra não é reconhecido como família. Foge totalmente, né? E assim, é muito preocupante na nossa geração. Ora, não apenas na nossa geração, mas sempre ocorreram fatos. Hoje usa-se a expressão engenheiros sociais, né? Que querem desconstruir. E o desconstrutivismo, ao longo de décadas, tem se somando, vem somando, né? Com o advento da tecnologia, das mídias sociais, com, né, o advento da pós-modernidade, pode-se assim dizer. Muitas coisas vieram de maneira, há um tempo atrás, de maneira sorrateira. Mas irmã Gilnaide e evangelista Marcelo, hoje a gente não pode nem dizer mais que é sorrateiro. Está explícito, né? Exato. Em relação a querer desestabilizar os fundamentos da família. E tudo isso é realmente perigoso, não é assim? Demais. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Como o senhor bem reportou aqui, isso já vem há um tempo, né? E a nossa preocupação é o que será das próximas gerações, porque são afrontas à palavra, não é? Ao modelo, como o meu esposo falou, ao modelo bíblico de família. Então, nós precisamos ter o cuidado e pensar na nossa família hoje, porque os nossos filhos vão participar de uma nova era, de um novo tempo, e como eles vão enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando e com uma amplitude ainda maior, né? Eu fico preocupada quando conversamos o que vai ser da geração de Laurinha, não é? Da nossa filha. Então, nós nos preocupamos de passar, da nossa princesinha, né? De passar essa base, essa solidez, né? De mostrar a verdade da palavra para que as nossas crianças, os nossos filhos estejam preparados para lidar com esses desafios que estão cada vez mais surgindo, né? Verdade. Existe um conforto, pode-se dizer um conforto para todos nós, em saber que Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele é o autor desse projeto, né? O senhor falou ali no comentário, no assunto que o senhor esboçou, a riqueza para nós, a alegria para nós, que Deus, Ele é o autor desse projeto. O que o senhor gostaria de acrescentar um pouco mais sobre esse ponto, evangelista Marcelo? É interessante, evangelista, que o livro de Gênesis, ele foi muito bem nomeado, né? É Gênesis mesmo, né? É início, abertura, começo. Deus revelou a Moisés, né, o que ele pensou, e as bases de toda a Bíblia estão no livro do Gênesis, ao ponto, né, de que se alguém conseguir mexer na estrutura de Gênesis, desaba toda a Bíblia, né? Por isso que tudo começa ali. Deus estabeleceu ali o seu plano, né? Isso ele fez a família, ele deu o modelo de família. E ele também deixou claro para o homem que para que esta família permaneça do modelo ou no modelo que ele criou, é preciso que ele esteja sempre mantendo ela, não é? Então, mantendo e ocupando o espaço que ele deve ocupar. Portanto, não deve haver dicotomia entre Deus e família, como não deve haver a separação entre o peixe e a água. Se tirar o peixe da água, fatalmente ele irá sucumbir, né? Então não existe como a família sobreviver à parte de Deus. Dizer que Deus está no centro, numa linguagem bem nordestina, é dizer que ele não quer ocupar as beiradas, né? Os cantos, não. Se compararmos uma família com uma casa,
significa dizer que Deus quer ocupar todos os cômodos, não é isso? Ele quer ocupar o terraço, a sala, os quartos, a cozinha, em todos os cantos Deus deseja estar. Na verdade, o centro aqui é a parte principal, porque para que tudo possa convergir para Ele. Então, a Bíblia mostra, por exemplo, que Deus desejou a construção do tabernáculo porque Ele disse assim, eu quero estar no meio do meu povo, no centro. E quem conhece um pouquinho do estudo de como as tribos se organizavam ao redor do tabernáculo, vai ver que o tabernáculo realmente estava no meio. 3 tribos à frente, 3 tribos, não era? Atrás, uma à direita e 3 tribos à esquerda. E Deus no centro. Eu quero estar no meio do meu povo, eu quero estar no centro. Deus disse assim a Josué, amanhã eu farei maravilhas no meio de vós e vou mostrar que eu estou no meio de vós, ou seja, ocupando a parte principal, né? No Salmo 46, que é de autoria anônima, o salmista diz assim, Deus está no meio dela, não será abalada. Uma referência a Jerusalém celestial, que Deus ocupa a parte central. Pergunto, Ele está no meio do tabernáculo, ou estava? Ele está no meio do seu povo fazendo maravilhas. Ele está no meio da Jerusalém celestial. Então, como não queria estar no meio da nossa família? Do projeto dele, né? Do projeto dele. Não é isso? Do projeto que ele estabeleceu. Isso. Separar a obra do Criador é, com certeza, uma coisa que vai causar desastre, que é o que temos visto, né? Exato. Uma coisa muito interessante que o senhor pontuou aí e nos faz refletir que quando Deus foi criar os peixes, Ele deu ordem ao mar. Quando Ele foi criar as árvores, Ele deu ordem à terra. E o Senhor fez uma observação que se tirar o peixe da água, é fato. Se arrancar uma planta, não é? Da terra, a consequência, ela seca e morre. E quando Deus foi criar o homem, Ele fez o concílio lá no céu. Ele disse, façamos, né? Façamos. Então, se tirar o homem de Deus, se tirar a família, ou tirar Deus do centro da família, é fatal. Isso. Não é assim? É verdade. Voltando um pouco ao tema, e uma palavra que a irmã falou, Deus como centro da família. Eu estava esses dias pesquisando um pouco sobre a palavra família, né? E vendo alguns que se acham, né, especialistas falando um pouco sobre família. E eles disseram que, eu achei interessante quando a irmã falou sobre a filha de vocês, uma geração que está chegando e outras que irão vir, e ele dizendo que provavelmente, se não na próxima geração, mas a outra, não haverá mais casamento, né? E alguém perguntou ele por quê ele estava dizendo aquilo. Ele dizendo que os nossos jovens, hoje em dia, eles não estão sendo preparados para esse momento, casamento, né? E a gente vai vendo aquilo que a gente falou a princípio, o inimigo das nossas almas, como ele vem aos poucos, de forma bem, né, camuflada, trazendo para a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas outras nações também, esse conceito de família, como tem sido modificado. Deturpada a palavra família na sua origem original, aquilo que a gente vem trazendo, de Deus. Isso. Então, é isso que eles querem tirar, é Deus do centro das família, e como alguns dizem assim, a família tradicional, não é? Isso. Família tradicional. E muitos usam essa palavra até de forma pejorativa, né? Porque a família tradicional, como se fosse algo ruim. Mas é isso que o senhor acabou de dizer aqui, o evangelista também acrescentou. Quando se tira Deus do centro da família, haverá um declínio e as consequências serão irreparáveis. Sem sombra de dúvida. Inclusive, a gente pode ampliar mais isso a partir do momento da saída do período medieval para a modernidade, não é? Houve o que os pesquisadores chamam de período de rompimento, não é? Porque na era medieval, Deus é a verdade. Na era moderna, não há verdade. Isso. A ciência é a verdade, quero dizer. A razão é a verdade. E aí, o homem, entre aspas, se libertou de Deus. E já disse um dos profetas deles, né, que disse assim, o homem vai se libertar de Deus, mas que tipo de homem ele vai ser? Não é? E a gente viu que tipo de homem esse homem se tornou liberto de Deus, emancipado de Deus. Que foi que ele se tornou? Um homem melhor? Não.
o homem depressivo, o homem frustrado. Sim. Não é verdade? Porque o que é o lar? É o lugar do aconchego, é o lugar do amor, é o lugar do diálogo, é o lugar do refúgio. Se passa o dia todo trabalhando, enfrentando a vida para ter o pão de cada dia e se volta para casa, porque em casa subentende-se que tem um lar, que é mais do que uma casa. Inclusive, me permita, foi o assunto, né, que foi tratado domingo próximo passado, a diferença entre casa e lar. Isso. Muito bom. E aí a gente percebe que esse homem, né, que foi criado para viver em bando, não é? Porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus foi quem viu a necessidade do homem de viver em conjunto, não é isso? E assim criou a família, fez o casamento e ordenou a multiplicação da espécie. Então, esse homem emancipado, ele não alcançou o que queria, não é isso? Não é independente de Deus que o homem vai alcançar a sua felicidade. Pelo contrário, é reconhecendo que é dependente de Deus, como nas palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Deus precisa, além de ser o criador e mantenedor da família, ocupar a parte principal para que esta família seja feliz. Só acrescentando aqui algo, desde o princípio, né? Quando o rapaz, a moça já começam a se preocupar com essa parte, né? Como vai ser a constituição da minha família, quem eu vou, né? Com quem eu vou constituir a minha família. Então, isso já é importante, a palavra que o presbítero falou aqui a respeito, né? Que isso está se sumindo no nosso contexto de sociedade, né? A preocupação com o casamento tradicional. Então, eu creio que nessa noite muitos jovens estão também acompanhando a programação da Rede Brasil. E é importante buscar no Senhor essa pessoa que vai contribuir e somar para que você constitua a sua família, né? Foi a nossa preocupação desde o início, né? Isso. Tanto é que eu passei 6 meses para dizer um sim Muito bem. ao meu queridão. Porque há quem aí. pense, evangelista, presbítero, que Deus não se interessa com essa parte, não. Se interessa, Inclusive sim. entre nós, né? Há aqueles que pensam, não, isso aí é uma escolha que eu faço e Deus vai abençoar depois. Alguém usa o termo assim, é ao meu bel prazer. Pois é. Toma cuidado com isso aí. Se por fosse favor. assim, a gente não tinha o registro de Gênesis 24, quando Abraão se preocupou com uma noiva para Isaque, chamou o seu servo, disse, põe a mão na minha coxa e jura-me pelo Senhor, Olha aí. que tu vais buscar uma noiva para o meu filho e não será das cananitas, já reprovou uma pessoa que não serve a Deus, não é? E ele ficou preocupado, jurou, e ele disse, como é que eu vou ser bem-sucedido nessa empreitada? Não é? Aí dobrou o joelho e disse assim, pediu a Deus, envia o teu anjo. Se Deus não participa do casamento a partir do namoro, como nós temos este registro aí? De tanto Abraão como o servo dele, rogando a Deus para que intervisse naquela jornada e pudesse ter êxito na escolha de uma noiva para Isaque. Ministro, quer dizer que foi 6 meses. Pois 6 é. meses. É mais... Eu não sou, olha, não precisa ser profeta para acertar, não, mas foi os 6 meses que ele mais orou. Mas, né? Só que essas informações aí eu vou pedir à produção, vou pedir à Rede Brasil, vou pedir ao senhor, vou pedir ao departamento, que essas riquezas, essas pérolas, vocês vão guardar para um programa em família que irá ao ar no domingo, viu? Olha. Já fica esse compromisso aqui, tá bom? Então essa juventude aí, ó, que conhece, né? Tão bem conhece o evangelista Marcelo e a irmã Gilnaide, fiquem atentos que em qualquer domingo desse aí, no horário né? No dia de domingo, seja madrugada, seja durante o dia, eles estarão de volta aqui para tratar com um tema, outro tema, já vista que hoje nós estamos refletindo acerca do seminário que ocorreu no nosso templo central e o evangelista Marcelo foi escalado aqui pelo nosso pastor. Então a família está no centro do plano de Deus. O senhor falou uma coisa da questão de períodos, né? E mais preocupante aí, né, essa geração pós-moderna, a geração do pós-modernismo, que apresenta a verdade de forma relativizada. Pois né? é. Agora nem verdade não há mais, né? Saímos de Deus é a verdade, para a razão é a verdade, agora não há verdade, né? E veja que o nome pós-modernidade ele é indefinido. Tem o nome medieval, tem nome, não é? Moderno tem nome, mas o que é pós-moderno? Quer dizer, não tem definição. Essa é a era que nós vivemos, a era da indefinição. O senhor falou de arranjo, eu diria gambiarra.
não é? Para ficar bem... o nordestino Bem sabe do nosso o que é nordestês. gambiarra, que é algo ilegal. Não é? Deus fez o projeto de família. Aquilo ali é o que é família. Eu também uso mais do que tradicional, família natural. Pode ver que outros tipos de união, Paulo chama de antinatural, que atenta contra a natureza. Então é família natural, tradicional e bíblica. Não é verdade? Esse é o modelo que Deus estabeleceu. E pode ser que surja na cabeça de alguém, né? Tá bem, eu entendo que Deus deve ocupar o centro, mas o que eu posso fazer para que Deus ocupe o centro? Aí a gente vai tratar sobre isso. Muito né? bem. Como já tratamos na mensagem, no fechamento do nosso seminário, que é preciso atitudes tanto dos cônjuges como de cada membro da família para que Deus realmente ocupe o centro dela. Glória a Deus. Nós vamos partindo aqui para o intervalo, mas vamos concluir esse primeiro momento adorando, né? Amém. Dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Todo mundo conhece. Vamos cantar juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa é edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Muito bem. Que bênção, hein, Paulo Gigi? Aleluia! Adenilson Família. Adenilson Família. Eu tô gostando da gente cantar assim, viu? É, né? Será que a gente pode trazer isso pro programa em família, não? É muito bom, né? Aproveitar o ensejo e agradecer a Deus pela vida do Isso. Jonathan. Deus abençoe o músico Isso. que está conosco aqui nos bastidores, né? Deus abençoe. Maravilha. Tudo bem. Que bênção, evangelista Marcelo Teles, irmã. Estamos aqui felizes depois de um culto como esse. A expectativa foi grande para o evento, né? Foi uma boa divulgação, os irmãos vieram, participaram e durante esses dias a gente percebeu a atenção de cada um, né? O foco na palavra de Deus. E o culto, ele é formado do louvor, adoração, oração, mas a palavra é principal, né? E vivendo esse momento que a gente está vivendo, a gente já vem falando aqui na sociedade, das mudanças que vem acontecendo, mas nós nos alegramos com o nosso pastor, presidente, servo de Deus, que tem esse cuidado com as famílias.
e participamos de um seminário maravilhoso. Aqueles que estão nos assistindo de outras cidades, que fazem parte, né, do nosso ministério, sabem que também nas suas cidades sempre tem culto para a família, seminário para a família, e como Deus ele tem se utilizado dos seus servos, não é? E eu creio que o Senhor, como um dos palestrantes, né, aquele que foi incumbido da responsabilidade de trazer este assunto nesse encerramento, Deus como centro da família, eu creio que houve uma grande expectativa, né, para esse dia. Sem sombra de dúvida, né? Contribuir com o nosso pastor presidente na obra de Deus é um privilégio que não tem como medir. E quando se trata de estar junto também ao Departamento da Família, que, meu Deus do céu, o Departamento da Família ajuda a família em todos os sentidos, né? Nossa igreja tem desenvolvido um trabalho extraordinário para a glória de Deus, desde os casais que estão noivando, com aconselhamento pré-nupcial, até o casamento em si, né? Até a parte burocrática a nossa igreja ajuda, né? Documental. Exato, tem um departamento, né? Estruturado para isso. Estruturado, organizado e a manutenção desta família, né? E qual é o objetivo da igreja? Deus no centro. Não é verdade? E o Senhor falou da palavra. Aí vem o instrumento que a igreja usa para que Deus seja de fato estabelecido no centro da família. É a palavra de Deus. A Bíblia é o manual da família. É tanto que Deus, quando estava falando às famílias dos hebreus que se estabeleceram na terra prometida, ele disse ao povo hebreu através de Moisés que ele estaria no centro se a sua palavra ocupasse o centro, não é? Deuteronômio, por exemplo, capítulo de número 6, nós vamos ver que Deus é estabelecido no centro da família a partir do momento que a família, ela permite que a palavra esteja ocupando o centro. 6:6 diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E esse coração aqui não é esse órgão muscular que bombeia sangue. Esse coração é o centro do intelecto, das emoções e da vontade humana. Então a palavra tem que estar no centro do homem, do ser humano, e por sua vez ela deve transbordar, né, para ser transmitida aos filhos. Veja que o versículo 7 diz, e as intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa. Olha o ambiente familiar aí como o lugar onde a palavra deve ocupar o centro. Com primazia, não é? Com primazia. E diz mais, olha, andando pelo caminho. Sabe o que é isso? É quando for na feira, quando for no supermercado, quando for levar o menino na escola, não é? Quando estou levando Laurinha na escola, dentro do carro, eu fico assim, quem é Jesus? Que foi que ele veio para fazer por nós? Né? Quantos apóstolos ele tinha? Qual foi o que negou? Por que ele negou? E eu fico fazendo perguntas a ela, porque a Bíblia manda, falarás andando pelo caminho e deitando-te. Na hora que vai colocar os filhos para dormir, tem o ambiente do culto doméstico. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Onde se canta um hino, se lê um texto da palavra, né? Pergunta se a pessoa entendeu, porque não é só a leitura, é a compreensão do que foi abordado para que se possa trazer ensinamentos. E ainda diz, te levantando. A primeira coisa a se fazer em família ao se levantar é orar, agradecer pela noite de paz, pedindo um dia abençoado, né? Que Deus nos livre do mal, nos guarde das tentações e que nós possamos amá-lo de todo o coração. Então, Deus ocupa o centro quando a palavra ocupa o centro. Então é interessante que quando se faz assim, irmã Gilnaide, os filhos, né? Eles vão aprendendo, não é isso? Na dinâmica da vida, não é verdade? Alcançando maiores idades. Deus livre, alguns podem incorrer em caminhos diferentes, mas que a semente que um dia foi plantada, não é assim? É verdade. Isso, na prática, nós tentamos colocar em casa. Sabemos que não é fácil, não é? Em meio a tantos desafios que os nossos filhos eles têm enfrentado, mas em casa nós procuramos seguir essa recomendação bíblica de intimar, não é? Colocar
no coração dos nossos filhos a palavra do Senhor como centro. Nós temos o culto doméstico, essa preocupação em casa, não é mesmo muitas vezes o dia inteiro com atividades, mas quando chega em casa a criança cobra muitas vezes, né? Papai, mamãe, o nosso culto doméstico. Bom, né? Quando a criança canta e lê a palavra. Nós, vamos falar do nosso exemplo, estamos lendo o livro de Gênesis, os 3, não é? Já estamos bem avançados nos capítulos e fazemos aquela leitura participativa, os 3. Aí eu fico aqui imaginando Laurinha fazendo as perguntas dentro da sua didática. Isso. E depois vem as perguntas. E é muito salutar isso, é muito bom. Certo dia eu estava, né, falando a palavra para a Laurinha e o Senhor disse, além de falar a palavra, conte os seus testemunhos pessoais. E quando terminamos de falar a palavra, começamos a contar, não é? Como foi a experiência da conversão, como foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. E eu percebi que isso aguçou ainda mais nela o desejo de se aproximar das coisas de Deus. Então, nós temos esse compromisso de incutir a palavra, de ensinar a palavra aos nossos filhos. E o resultado é muito prazeroso. Porque quando ela vai enfrentar os embates diários na escola, na companhia, muitas vezes, de parentes que não têm, não é, a fé que nós temos, não professam a fé que nós temos, ela vai colocar em prática aquilo que ela aprendeu em casa. E é muito bom porque a gente fica caladinho, só observando e nos alegrando com o fruto da palavra, com o resultado da palavra na vida dos nossos filhos. É muito bom. Importante, né? É verdade. Importante a palavra ser ensinada na família, né? Eu estou com um sentimento aqui, amigo. Eu vou falar um negócio e eles não vão ouvir, o casal não vai ouvir. Mas está pincelando aí já o tema, né? Já está pincelando o tema. Com certeza. Tá bom? Falando em a mente da gente aqui. A gente mantém segredos, irmãos, em casa orando, né? Depois teremos o casal aqui naquele momento do domingo, né? Que tu passa programa. Muito bem, quiser, mas vamos avante. Se quiser trazer lá a Laurinha. Já está convidada também. Já recebe o convite juntamente com a Laurinha. Ela participa. Muito bem. Evangelista Marcelo, existe um padrão determinado para a família? Existe um padrão? Sim. O Deus que criou o projeto chamado família, ele estabeleceu o padrão, não é? Uma união heterossexual entre um macho e uma fêmea, só diferentes se complementam, não é? E é diferenças sexuais, emocionais, cada um foi criado em um ambiente, né? Tem uma cabeça diferente, por isso se complementam. Inatas, né? Inatas, cada um nasceu com Isso, um temperamento diferente, não é? Eu costumo dizer que Deus não vai casar nunca duas pessoas que são esquentadas. Ele coloca um mais esquentado perto de um mais calminho, um mais falante perto de um que é mais caladinho, um que gosta de gastar perto do que um que é mais controlado, porque um vai dosar o outro. Vai ajudar o outro, né? Isso, até nisso há uma complementariedade, não é verdade? Então ele estabeleceu um macho e uma fêmea, né? Também ele estabeleceu que fosse uma união indissolúvel. Quando Deus pensou no casamento, ele não pensou em divórcio. Esse divórcio acontece como uma permissão, mas não como um mandamento. Veja que quando os fariseus vão interrogar Jesus em Mateus 19, eles dizem assim, Moisés mandou. Aí Jesus disse, Moisés permitiu. Permitiu. Então existe uma diferença entre o verbo mandar e o verbo permitir. E ele diz por que permitiu, por causa da dureza do vosso coração. Exato. Mas a princípio, remetendo-se ao Gênesis, não foi assim. Então, o que Deus pensou foi numa união indissolúvel, inclusive... Me permita, evangelista, e dureza do coração é consequência de quê? Do pecado. Não é? Tudo consequência do pecado. Até porque eles estavam fazendo a dissolução do casamento pelos motivos mais triviais possíveis. Entendeu? A tradição diz que simplesmente se um homem visse na mulher uma coisa feia, não é? Uma coisa feia, podia dar-lhe carta de divórcio. Então, aí ficou a discussão do que seria essa coisa feia, mas podia ser até que ela não tivesse se arrumado bem. Despenteada. Pronto, era o motivo para ele já não querer, né? Então, isso se tornou banal, como hoje estão banalizando,
O senhor falou aqui que hoje, na verdade, existe uma propaganda anti-casamento. Não, a gente vive junto. Se der, se a gente der. Não vamos casar não, porque pode ser que dê errado. Mas não já estão vivendo junto. Parece que se oficializar a união vai começar a andar para trás. Na verdade, isso aí é uma coisa que está atentando contra o projeto original do Criador, que pensou numa união heterossexual, numa união indissolúvel, inclusive a expressão apegar-se-á à sua mulher, literalmente é uma expressão hebraica que quer dizer cola. Eu costumo dizer isso nas oportunidades que tenho, aconselhando casais. Eu disse, pessoal, gente, casal, vocês não estão só ao lado do outro, um ao lado do outro, vocês estão um dentro do outro. E o papel não tira isso. Se você pega dois objetos e funde um no outro e tentar separar, ele até separa, mas não separa, não fica inteiro. Ele não fica como era antes. Não fica em perfeita qualidade. Não. Então ali a expressão cola. O texto diz apegar-se-á, Gênesis, Jesus disse assim, que o marido, o que Deus ajuntou, ele usa a expressão que dá dois pedaços que foram juntados, e já Paulo diz que a mulher está ligada, de liga, ao marido. Então veja que todos os três verbos falam de uma união inseparável, senão pela morte. É muito forte, né? E com tristeza nós estamos observando nossa geração, tanto declínio, né? No que se diz respeito aos ataques à família. As estatísticas é que existe no Brasil mais divórcios do que casamento. Mais divórcios do que casamento. E eu sempre digo assim, isso a gente vê mais com certeza lá fora. Porque no meio evangélico não exista família que haja um problema, uma dificuldade, existe. Isso. Mas a gente que trabalha com pastor já há alguns anos ali no departamento da família, como o senhor falou aqui, a princípio pré-nupcial, né? Isso. Toda semana, toda terça, toda quarta e toda quinta, temos ali muitos jovens se preparando para o casamento, né? E esse ano, que estamos aqui falando, acho que uma das áreas que mais está casando jovem é a área 17. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebido. O senhor sempre manda mensagem lá, cadê? Presbítero, esse aqui. Não é? Então, assim, com tristeza, lá fora, a estatística é essa. Mas, graças a Deus, na nossa igreja, a gente tem contemplado, irmã. Essa diferença é pelo Muito princípio norteador, né? Porque lá fora, Deus não está no centro. Isso. Não há palavra. Isso. Né? Há o eu acho do ator, da atriz, que casou já 3, 4 vezes. Não é verdade? Nos programas, quando se vai falar de casamento, chama uma pessoa que já casou 3, 4 vezes. Nós temos no nosso meio pessoas com 50 anos de casados com a mesma mulher. Me permita? Pois não. Eu ajudo o nosso pastor ali entregando Santa Ceia aos idosos e tem um casal, eu vou aqui mandar uma saudação para eles agora. Eles acompanham a programação da Rede Brasil. Irmão Amós, irmã Isabel, são os pais do pastor Eber. Sim. 71 anos de feliz vida conjugal. Meu Deus, olha. Eu falei 71 anos. 71 anos. Que maravilha. Temos também o presbítero Edivaldo Barros e a irmã Alice, lá de Córrego do Genipapo. Sim. 53 anos de feliz vida conjugal. Que maravilha. E a riqueza é ter a oportunidade de conversar com eles, porque, assim, a riqueza de testemunhos. Pulso de experiência, né? Então, Conjugal. é muito valoroso isso. Então, é possível, sim, se manter casado com a bênção de Deus por longas décadas, até que a morte os separe. Sim. Verdade. E Deus no centro é uma união monossomática, né? Um só corpo. E quando é que acontece um só corpo? No casamento. Né? A antecipação da relação sexual traz desastre. Já começa errado. Daí porque muitos casamentos não vão à frente. Porque quando Deus está no centro, é quando há santificação no lar. Não é? Nós falamos aqui de que a palavra ocupando o centro, Deus está no centro. Que o princípio norteador daquela família é a palavra, mas também a santificação. Então, se não há santidade, o ambiente é hostil à presença de Deus. Deus não habita em um lugar que não é santo. Ele só habita em um ambiente
santo, porque aí é um ambiente favorável. Até nós não entramos em qualquer ambiente. Nós somos seletivos, não é? Verdade. Um ambiente que a gente não é bem recebido. Um ambiente sujo? Sim, sujo, né? Há uma repulsa. Com certeza, naturalmente vamos fazer isso, né? Porque Jesus gostava de ir em Betânia, porque a Bíblia diz que quando ele passou lá, que era próximo a Jerusalém, não é? Marta o recebeu. Maria quedava-se aos seus pés para ouvir a palavra. E Marta ainda preparava uma janta. Então era um ambiente agradável, favorável e um ambiente de crentes em Jesus. Não é verdade? Havia espaço para a palavra, ele era bem recebido. Então, como Jesus não se agrada de estar num ambiente desse? Era um ambiente em que ele era amado, porque disseram a Jesus, olha, o discípulo a quem tu amas. Então, tanto havia amor de Lázaro para com ele, como dele para com Lázaro. Não havia reciprocidade. Eu vi alguém dizendo, eu li, né? A pessoa dizendo que no meio das grandes perseguições que Jesus enfrentava, existia um oásis onde ele podia chegar e era um local onde ele era bem recebido, a família recebia. Ele era perseguido por aqueles que faziam perguntas caprichosas, né? Isso. Capricho. Isso. Aqueles que perseguiam para encontrar uma falha em Jesus. E o local onde ele chegava e encontrava um aconchego era na casa de Lázaro. Quando a gente fala da presença de Jesus na casa, o Senhor trouxe na mensagem 2 famílias que tiveram o prazer de ter, para aquele momento, o maior símbolo da presença de Deus, que foi a arca, né? E o Senhor definiu bem. Eu queria que o Senhor trouxesse mais algo para a gente aqui. O tempo ele urge, né, ministro? Urge. É a linguagem dele Vou aqui. transferir para minha esposa, viu? Pronto. Ela falar um pouquinho sobre essas 2 casas aí que acolheram a arca, né? Isso. Uma mais tempo e a outra menos tempo. No entanto, resultados diferentes, não é isso, irmã Gil? Amém, é verdade. Nós temos 2 exemplos, né? A família de Abinadab, que hospedou na sua casa, teve o privilégio de receber essa missão Isso. tão honrosa, Sim. de Verdade. receber a arca do Senhor na sua casa. Por 20 anos a arca ficou ali. E temos o exemplo de Obed-Edom, né? Que quando foram transportar a arca, transportaram de maneira equivocada, seguindo o exemplo dos filisteus, não utilizando as varas. E quando tombou a arca, Uzá foi e tocou na arca, e não deveria ter feito isso, mas Davi naquele momento se preocupou. Onde vamos colocar a arca do Senhor? E estava ali numa colina, a Bíblia diz, a casa de Obed-Edom, que hospedou, não é, que teve a grande honra de receber a arca do Senhor, a arca da aliança, em sua casa por 3 meses. Então, há um contraste aí de tempo, né? Muito. A casa de Abinadab, 20 anos, e a casa de Obed-Edom, 3 meses. E quando a arca ficou ali na casa de Obed-Edom, a palavra diz que o Senhor abençoou muitíssimo aquela família. Abençoou a tal ponto de que todos estavam comentando de como o Senhor os abençoava. Tanto é que chegou até os ouvidos de Davi, ele disse, não, chegou o momento de trazer a arca de volta. Então, que coisa linda, não é? Então, vejam. Uma grande lição para todos, né? Isso, o mesmo Deus, a mesma... aquilo que o Deus pediu foi a mesma coisa aos 2, né? De hospedarem, de colocarem em sua casa a arca. E o que aconteceu? Por que essa diferença tão grande? Nós não vemos, em relação à casa de Abinadab, nenhuma citação de que naquele período foi um período que a família prosperou, que foi abençoada. Mas em relação à família de Obed-Edom, há uma diferença muito grande. Eu achei muito lindo Sim. né, atentarmos para essa passagem, para esse exemplo. Quando Deus abençoa é notório, né? Todos contemplam a bênção de Deus, né? E aí o senhor estava falando, a princípio, uma coisa é ter só um símbolo, né? Outra coisa é ter realmente Deus ali. Tem muitas pessoas que nas suas casas, né, abrem a Bíblia no Salmo 23, Salmo 91, né, e fica lá aberto, levando a Bíblia, levando aquela Inclusive poeira, a página fica amarelada lá. amarelada, aquela poeira. Alguns colocam quadros dentro de casa. Não, a gente não está aqui desmerecendo nada disso. Recriminando isso, não. Recriminando não, mas assim, o importante é a presença do Deus que
Deus quer mais que isso, né? Isso. Por exemplo, Deus, nesse mesmo Deuteronômio 6, o Senhor disse assim a Israel: olha, vocês devem escrever os mandamentos na testa, nas mãos, atrás da porta da casa. Né? Então, ele orientou que a palavra tivesse, né? E ainda hoje os ortodoxos fazem isso, né? Sim. Será que era isso mesmo que Deus queria? Ou mais que isso? Na testa é o quê? É na mente. Na mão é o quê? É em tudo que faz. Atrás da porta é o quê? No ambiente familiar. Então, Deus quer mais do que uma plaquinha, né, pendurada, uma foto de uma pombinha, o Espírito Santo está aqui. Qual é o lar que o Deus ocupa o centro? É o lar em que os bezerros de ouro foram retirados. Os ídolos do lar, que é uma expressão usada na Bíblia, que é o terafim. Havia ídolos que eram colocados dentro do ambiente familiar com o intuito de trazer proteção, né? Porque os pagãos acreditavam nisso, né? Só que Deus, ele só ocupa o centro de uma família que ela tira esses ídolos. É preciso, por exemplo, que a gente remova isso aí. Eu volto a Josué, né? Escolhei hoje a quem se vai, se os deuses que os vossos pais adoraram, os deuses dos amorreus, ou se o Senhor. Elias fez a mesma, né, proposta, não é? Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. E naquela época o povo não respondeu nada, ficou em cima do muro, né? Em cima do muro. Então é tempo de decisão. Se queremos que Deus ocupe o centro, precisamos remover os ídolos, não é? Programações televisivas que Deus não se agrada, não é isso? Ociosidade com aplicativos que roubam o tempo do culto doméstico, muito tempo. Que estão minando o tempo do diálogo em família, que estão tirando, né, a comunhão de jantar junto, almoçar junto, tomar café juntos. Não é isso? Tem coisas que vão roubando e vão tirando Deus do centro, né? Tem uma historinha rapidinha, que quem contava muito era um pastor que contribuiu muito para a minha formação, que ele disse que um rapaz tinha uma pombinha como pet, e ela tinha espaço dentro de casa, ele não botava ela em gaiola, ela tinha espaço, soltava ela ia na sala, na cozinha, no quarto, era uma pombinha, até que ele comprou um cachorro. Quando ele comprou um cachorro, o cachorro começou a afugentar a pombinha. E daqui a pouco, um dia ele chegou em casa e a pombinha estava morta, porque o cachorro a matou. Então, Deus quer ter liberdade na nossa casa, no nosso lar, não é? Na figura da pombinha. Mas se nós permitirmos os cães ferozes entrar, eles vão aos poucos tirando a liberdade da pombinha, ao ponto de extingui-la, que é a expressão que Paulo usa aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, que é apagar. Não deixe, porque ou um não convive com o outro, Exato. ou um ou o outro. Muito bem. Ficou bem esclarecido, né? Muito. Oh, meu Deus, temos que encerrar? Que pena, né? Que pena. Eu quero dizer para o senhor que o senhor deu vários temas a gente. Pois é. O senhor... Meu Deus. Pois bem. Voltar Então aqui. retornarão aqui ao tradicional em família, o tradicional, né? Por várias vezes, com o favor de Deus. Amém? nome de Jesus. Dona Gilnaide, fique à vontade para trazer as considerações finais e também o nosso evangelista. Sinta-se à vontade. Vou começar, filho. Pode falar. Queremos agradecer a Deus, não é, por essa oportunidade. Foi muito bom estarmos juntos aqui, um momento de aprendizado, não é? Agradecemos ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, esse casal, essa família que tem sido uma referência para nós. Queremos enviar o nosso abraço, a nossa saudação ao nosso querido pastor, irmã Judite. E um prazer estarmos aqui, evangelista Eliel, com o senhor, presbítero Ricardo, com o meu digníssimo esposo. Queremos enviar uma saudação a todos os irmãos da área 17, a nossa família, nossa filha e a todos que estão acompanhando nesse momento a programação da Rede Brasil. Que o Senhor seja o centro da vossa família. É o que vai ficar bem frisado nessa noite, que coloquemos em prática para que a presença do Senhor seja cada dia, cada vez mais real na nossa família. Glória Amém? a Deus. Que bênção. Amém.
Meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus, né? A Deus, nosso Deus bondoso, autor da família, que nos presenteou com a família, né? Eu quero agradecer ao meu pastor presidente a confiança de contribuir com ele no trabalho de Deus, né? Agradecer ao evangelista Sonivaldo, né? Que está aí na frente da Rede Brasil ajudando o nosso pastor. É sempre um prazer contribuir nesse trabalho. Deus abençoe o evangelista Eliel, o presbítero Ricardo, somos assíduos telespectadores do programa, né? Amém. Deus abençoe todas as famílias. Eu quero mandar um abraço todo especial para a área 17, né? Lá tem os líderes de casais de cada congregação, não é isso? E um abraço especial à nossa irmã Vanilda e o diácono Luiz, que estão à frente aí desse trabalho com a família, e os demais, viu? Não fique com ciúme, não. Todas as famílias da área 17. E agradecer a Deus pelos 15 anos de feliz vida conjugal, que fizemos dia 6 de setembro, para a glória de Deus. É isso, estamos aí debaixo da potente mão do Senhor. Muito bem. Então vamos agradecer a Deus orando, né? E depois da oração encerrar cantando para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, no santo e precioso nome de Jesus, queremos te exaltar, dizer da nossa gratidão, Senhor, e louvar o teu nome. A nossa gratidão, Senhor, diz que o Senhor é o centro da nossa casa, o centro do nosso lar, centro das nossas vidas e das nossas famílias. Que a mensagem que foi ministrada nesta noite, ó Deus, o assunto que foi ministrado aqui, tratado aqui, ó Deus, outros mais possam recorrer à Rede Brasil, acessar a playlist, Senhor, e renovar a fé, ó Deus bendito, e o entusiasmo a saber que o Senhor é o centro das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Jonathan, Deus abençoe. Sol maior. Um lar feliz, feliz é o lar, onde Jesus está. Eu quero cada dia vivendo em família, com Jesus em meu lar. Um lar feliz, feliz é o lar, onde Jesus está. Eu quero cada dia vivendo em família, com Jesus em meu lar. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Aleluia.